dá foto dessa família, uma família feliz, viu? Uma família feliz, mas o problema é que esse homem, ele deixou-se consumir pelo ciúmes excessivo. Ele se chama Carlos Eduardo, é um homem que vive com dor de cabeça, ele tem pavio curto, ele acha que tudo que acontece de errado na vida dele é culpa da esposa. E era uma família linda, tiveram uma criança linda também. O Carlos Eduardo, ele desconfia que a mulher tinha um amante. Tudo piora quando ela começa a trabalhar, os ciúmes aumenta e ele que já batia na mulher, comete o pior. Ele comete o pior e estava disposto, por sua atitude, a colocar de uma vez por todas um ponto final na relação. O que ele fez? Dá só uma olhada na casa da família. Aí está. Veja só como ficou a casa dessa família depois da explosão de ciúmes desse rapaz. Ele botou fogo em tudo que viu pela frente. Não poupou uma família linda, formada por uma mulher que era encantadora e uma bebezinha incrível. Veja comigo. O casamento desta mulher terminou da pior forma possível. Como você deita com uma pessoa que sabe que te ameaçou de morte? Aí qualquer discussão, joga na cara. Fala a mesma coisa, a mesma ameaça. As marcas da tragédia ainda estão pela casa que ela sempre morou. Os móveis, que hoje estão na garagem, foram queimados depois de um ataque de ciúmes do marido dela. Aí ele já se alterou e falou assim, não, eu meto fogo em tudo, vamos ver se a casa não é nossa. Carlos Eduardo, de 36 anos, é o responsável por tudo. Ele acreditava que a companheira tivesse um caso extraconjugal e teve um ataque de fúria. O casal se conheceu há 12 anos. Ela já tinha 3 filhos. Carlos Eduardo passou a cuidar das crianças e da nova companheira. Mas, apesar da dedicação dele, a vítima afirma que ele sempre foi ciumento e descontrolado. Sempre foi uma pessoa certa, só que assim, muito alterado, muito ciumento, desconfiado, não tem muita segurança no relacionamento. Então ele já vem agressivo por conta do relacionamento. E aí a gente já não vem dando certo desde o começo. E foi neste período, ao longo de 6 anos de casamento, que a mulher passou as maiores humilhações. Era proibida de ter amigos, além de sofrer constantemente com os xingamentos e agressões de Carlos Eduardo. Apesar disso, ela conta que nunca o denunciou para a polícia. Tinha medo que ele pudesse se vingar. Eu tinha medo de denunciar e realmente ele fazer, porque aí ele não aceitava que eu chamava a polícia. Então eu nunca denunciei. Cansada de sofrer, a jovem pediu a separação. Só via Carlos Eduardo quando ele ia pegar o filho do casal, hoje com 11 anos. Depois de 3 anos divorciados, os dois resolveram reatar. Tudo porque Carlos Eduardo prometeu que iria mudar. Quando nós voltou, nós conversamos bem, falamos que ia ser diferente, que nós queríamos refazer a família, porque eu tinha um filho dele, e os dois entrou em acordo. Mas nada foi diferente. A mulher desabafa. Diz que o marido continuou descontrolado e possessivo. Ela engravidou novamente. Dessa vez, foi de uma menina. Tudo piorou quando a mulher arrumou um emprego de auxiliar de cozinha durante a noite. Mas o que era para ser um motivo de comemoração se tornou um pesadelo. Isso porque cada minuto que ela se atrasava para voltar para casa, cada ligação do Carlos Eduardo que ela não atendia era um motivo para a desconfiança dele e para que ele a acusasse de traição. Foram mais 3 anos vivendo sob ameaças de Carlos Eduardo. A vítima já estava cansada e pensando em se separar de novo. Carlos Eduardo estava descontrolado, havia parado de beber, mas nem por isso ficou menos perigoso. Ameaçava tirar a vida da esposa caso ele descobrisse uma traição dela. Mas, segundo a mulher, algo que só acontecia na cabeça dele. Se eu ficasse online no WhatsApp ou no Facebook no serviço, ele achava que eu estava conversando com alguém. Então eu tinha que desligar, porque senão realmente achava que eu estava conversando com um homem. E foi por causa dos ciúmes que mais uma discussão aconteceu. A vítima sabia que naquele dia, Carlos Eduardo estava diferente. Dizia a todo custo que iria matar a companheira. Assustada, ela mandou que todos os filhos saíssem da casa.
Ele foi até a garagem e pegou garrafas de álcool e um isqueiro. Disse que iria colocar fogo no local. A mulher tentou pedir ajuda. A vítima saiu da casa correndo, desesperada, e veio até exatamente este ponto, onde o carro dela estava estacionado. A intenção dela era ligar para a polícia e para o corpo de bombeiros. O Carlos Eduardo, ele veio até aqui e disse que se ela continuasse a ligar, chamasse ajuda, ele iria atear fogo na casa. Fez essa promessa. Como a mulher não desligou a ligação, ele saiu correndo, voltou para casa, veio nesta direção e passou pelo portão. Quando ele chegou lá no fundo da residência, ele cortou a mangueira do botijão de gás. Logo em seguida, pegou um isqueiro e ateou fogo em colchões e sofás. Tudo isso para cumprir a promessa que ele havia feito minutos antes. Ela sabia que não podia recuar. Quando foi atrás de Carlos Eduardo, ele já havia ateado fogo e corrido para os fundos da casa. Mas antes mesmo que as chamas pudessem atingir toda a estrutura, o corpo de bombeiros chegou e apagou o fogo. Se a polícia chegasse antes do bombeiro e eu ligasse depois, ia pegar fogo em 3 casas. Porque o botijão, ele estava cortado, a mangueira. Então ia fazer uma explosão. Logo em seguida, a polícia também chegou. Carlos Eduardo foi preso em flagrante. Aqui a gente vê a consequência da ação do Carlos Eduardo. A cama e o sofá ficaram completamente carbonizados e foram trazidos aqui para a garagem. E aqui da frente da casa, a gente consegue ter uma real noção de que a ação dele poderia ter sido ainda pior, a consequência ainda pior. Isso porque a casa onde ele vivia, ela é germinada com outras residências. Se o fogo realmente se espalhasse, ele poderia ter alcançado essas outras moradias e ter atingido um número muito maior de pessoas. Por muito pouco, ninguém se feriu. A mulher tem medo que Carlos Eduardo seja solto. Acredita que ele seja capaz de fazer mal a ela e aos filhos. Se ele estando onde está, se ele vai se arrepender verdadeiramente do que fez, ver que a vida não é do jeito que ele quer, ou se ele vai ter raiva de mim e dos meus filhos. Eu não sei nem o que falar.